TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. As orquídeas também choram. Depois de perder o marido tragicamente, Elizabeth precisa de descobrir como encontrar forças para seguir em frente, mesmo quando tudo à sua volta parece desmoronar-se. Por outro lado, o seu marido Victor, no mundo espiritual, sem compreender o que lhe aconteceu, vagueia pelo lar e pela fazenda. Liga-se ao seu antigo empregado Orlando, e este, por sua vez, vai-se ligar à viúva. Elizabeth precisa de descobrir se é ético entregar o seu coração a um novo amor. As respostas vão vir através da luta, da fé e do resgate pessoal, guiadas pela força do amor que vai abrir caminho a uma nova perspectiva de vida. Boa tarde a todos. Que alegria, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, agradeço a presença, a confiança, porque se vocês estão aqui, que estão confiando que vamos falar algo de valor, que possa talvez ajudá-los em algo. Espero que assim seja. Para mim é bastante significativo estar aqui falando, não só porque estou em Portugal, terra linda, estou amando conhecer Portugal, não só por isso, mas existe um significado especial por ser casa de Batuíra, né? E interessante o tema, que a casa escolheu o tema, não fui eu, ofereci vários temas, então o Rosário comentou para que eu falasse sobre a dor. E eu acho bastante interessante como não existem coincidências, porque há muitos anos atrás, eu não vou contar quantos, mas já estamos falando quase em 30 anos, foi no momento, talvez um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu estava realmente passando por um processo, uma crise existencial muito grave. E quem foi que me acolheu? Foi justamente a Casa de Batuíra no Brasil. A figura do senhor Espartaco Guilardi, fundador daquela casa. E depois foi fundada a Casa Batuíra de Vinhedo, onde eu trabalhei por 15 anos. E lá eu não só aprendi o que é ser espírita e o que é espiritismo, mas também pude reconhecer, compreender, acolher, ressignificar aquela crise, as dores pelas quais eu estava passando, dando um novo sentido para aquele sofrimento, né? E me tornando, sim, uma pessoa mais forte. Claro que outros sofrimentos virão, não tenho dúvida, mas cada vez mais fortalecidos pela dor bem compreendida e bem vivida, nós vamos conseguir dar passos mais largos na nossa evolução. Então, agradeço a oportunidade de poder falar justamente sobre a dor. Não tem na tela aqui, mas acredito que eu consigo passar. Vamos lá. O tema Por que comigo? Infelizmente, uma pergunta que as pessoas se fazem, né? Por que comigo? Por que isso não acontece com outras pessoas? Parece que é comigo esta dor. É uma dor tão particular. E, na verdade, não tem nada de particular na dor, sim. Claro que em vias de ação e reação, como foi falado pela Rosário na prece, aí sim, mas existem aspectos da dor que devem ser compreendidos e um deles é a universalidade. Mas vamos começar com uma frase interessante de Catulo. Vamos ver para onde eu miro isso. Aqui, lá. Lá, dá um enter só. É que está rebaixado aqui, gente. Pronto. Só vou dar o enter aqui. Claro? Tá funcionando? Tá. Ok. Já tá lá. Não, não tá. Ok? Catulo da Paixão Cearense é um poeta, escritor, compositor brasileiro. Na verdade, está como cearense, como se fosse do estado do Ceará, mas ele nasceu no Maranhão, está perto, na região nordeste do Brasil. E ele, no seu poema Dor e Alegria, diz que a dor é como um relâmpago. No escuro assusta a gente, mas alumia os caminhos. O que seria um relâmpago, né? O raio, quando ele cai, que dá aquele clarão, aquela luz forte, nós assustamos, não é verdade? Além do barulho, tem aquela luz muito forte. Quando é no escuro, tomamos um belo de um susto, ficamos assustados. Mas também esse clarão alumia, quer dizer, ele mostra os caminhos. Então, a dor
resumidamente dizendo, né, pelo Catulo, ela tem essa função. Né? Ela pode, num primeiro momento, nos assustar, nos desequilibrar. Frequentemente isso acontece, dependendo da intensidade, do tempo em que fiquemos doloridos. Mas a dor mostra-nos novas possibilidades, novos caminhos. E quais são as dimensões da dor? Universalidade é uma das dimensões. Não existe ninguém que não sinta dor. Os habitantes da Terra, mundo de provas e expiações, todos aqui sentiram dor? Sentem dor? Que bom, somos todos humanos, espíritos. Neste momento evolutivo ainda precisamos da dor, não é? Então é universal. Não dá para fugir do processo doloroso. Funcionalidade, existe uma função na dor. Não é à toa que dói. Por que a dor de dente? É horrível a dor de dente, não é? Eu detesto dor de dente. Mas tem uma função na dor de dente. Mostrar que vai mal, que há uma bactéria, que há um problema, uma infiltração, e que se nós não cuidarmos daquela infiltração bacteriana, daquela infecção, nós vamos perder o dente, quiçá o osso. Né? Essa infecção pode entrar na região óssea e pode inclusive se instalar uma bactéria na área cardíaca e é fatal, muitas vezes é fatal. Miocardite se fala no Brasil, acredito que aqui é o mesmo nome. Então é preciso a dor de dente, é preciso a dor de cabeça, é preciso a dor de estômago e aí por aí vai. Então há uma função na dor física e também há uma função na dor moral, na dor psíquica, na dor emocional. Nos alerta o quê? Que algo não vai bem. Que também é preciso cuidar de alguma coisa e é por isso que a dor nos visita. É preciso que nós cuidemos de algum aspecto que a princípio não fica muito claro para nós. É preciso buscar um sentido nessa dor. E a reversibilidade também é uma dimensão da dor. Dá para reverter o processo, dá para sair da dor. O tempo com o qual nós vamos conviver com a dor corre muitas vezes por nossa conta. A dor nos visita e não há como fugir. Num primeiro momento ela nos atinge emocionalmente, racionalmente, psiquicamente. Ok? Agora, o tempo com que nós vamos conviver com a dor já corre por nossa conta. E é aí que eu quero falar mais a respeito com vocês, que é a parte que nos toca. Né? Então, na parte de funcionalidade da dor, vamos destacar alguns eixos aí das funções da dor. Ela é sim um estímulo natural e necessário, tanto para o campo físico como emocional. É uma grande oportunidade de reflexão, mas nós perdemos muito tempo no muxoxo, no ai, tá doendo, eu não quero, por que comigo? Não é verdade? Na vitimização, mas em verdade deveria ser rapidamente visto como uma oportunidade de reflexão existencial. Eu chamo de crise positiva, porque existem crises que não são positivas, dependendo também da forma como nós encaramos a realidade. Existem crises positivas, por quê? Porque nos fazem crescer. Joseph Campbell, um grande psicólogo americano, já falecido, ele escreveu sobre o poder do mito, um trabalho muito bom. E ele teve uma sacada, uma ideia muito interessante. Ele começou a estudar as histórias e mitos do mundo todo, de todas as épocas, de todas as culturas. Ele lia pequenas histórias, então leu, por exemplo, mitologia grega, mitologia nórdica, ele estudou os contos de Grimm, e até os últimos desenhos e animações que existem. E ele descobriu que existe um enredo comum em todas as histórias. Vocês sabiam disso? Qual é o enredo comum? Existe lá um herói. Este herói começa uma saga, ele chamou de a saga do herói. Começa uma saga, ele está bem. Então o herói é mostrado no seu cotidiano, no seu dia a dia, está tudo tranquilo. E de repente acontece algo inusitado, muito complicado, que o leva a um desafio. O herói se vê em papos de aranha, nós dizemos no Brasil. Faz sentido aqui? Ah, que bom, bacana. Então o herói se vê em papos de aranha, ou seja, não sabe o que fazer, mas começa a ter ideias brilhantes e recebe ajudas. E aí começa uma saga. E quando nós achamos que o herói não aguenta mais, que ele vai morrer, que ele vai falecer, eis que acontece que brota nele uma força quase que sobre-humana
ele supera o desafio e mais, ele sai desta história melhor do que quando ele estava lá no começo dela. Então, a isso nós chamamos de superação. E o Joseph fala o quê? Que é interessante. Não é por acaso que nós criamos essas histórias em todas as culturas, em todas as épocas. Essas histórias são projeções nossas. É a nossa história enquanto seres humanos. Nós temos uma dimensão de transcendência. Quem fala muito disso é Viktor Frankl, um grande psiquiatra vienense que eu gosto muito da logoterapia. Então, o que é a dimensão de transcendência? Todos nós somos equipados, como espírita eu vou falar, né, com o chip da perfectibilidade, né, Deus em nós, somos essência, somos o Criador. Então, nós temos a capacidade de superação. Aí vocês podem dizer, mas Cláudia, existem pessoas que desistem, né? Que se matam. Não é por falta deste componente divino, mas talvez por falta de uma rede de acolhimento. Lá no Brasil, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que a cada 10 suicídios, 9 são evitáveis. Vocês sabiam disso? É bom que saibamos, porque o suicida não quer se matar. Não sei se vocês sabem disso. O suicida pede socorro através do seu drama, através da sua depressão, através dos seus sintomas, dos seus gritos. E muitas vezes daria tempo de ajudarmos, né? Alguns casos não é possível, porque é tremenda loucura do espírito encarnado e ele realmente desiste, mesmo com a rede. Tá? Então, não busquemos culpados aqui, né? Busquemos soluções, sempre digo isso. Mas, voltando para o Campbell, todos nós podemos superar. Então, a reversibilidade da dor está aí para todos nós. Podemos sair de um sistema de sofrimento. Vamos ver os caminhos. E continuando aí, ainda na teoria, né? Tipos de dor. Então, a dor física, comentei, a dor de dente, principalmente, porque essa me incomoda muito. E a dor psíquica moral, que é presente. Os cientistas atestam agora que quando sentimos uma dor psíquica, uma dor moral, nós ativamos a mesma área cerebral da dor física. Ou seja, é dor mesmo, né? E é uma dor muito difícil, porque é uma dor que parte das ideias. A dor física é do momento presente. Então, vamos lá, vamos voltar para o meu dente, né? Na hora em que pinça o nervo e ele dói, é agora, é aqui e agora, não é? Aí eu tomo um analgésico, 2 analgésicos, vou ao dentista, abro o dente. Ai, resolveu. Amanhã eu nem lembro da dor. Eu já estou tão contente que estou sem a dor que eu não lembro mais dela. Já a dor psíquica, a dor moral, tem uma questão da atemporalidade. O que é isso? Eu posso sentir dor por algo que aconteceu há 30 anos. Eu posso sentir dor por medo do que vai acontecer daqui a uma semana. E eu posso sentir dor por algo que está acontecendo no aqui e no agora. Imaginem você como isso aumenta o espectro, né, da possibilidade de dor psíquica. Os animais não têm isso, é uma bênção para eles. Eles não. Eu tenho um gatinho, é muito interessante. Quando o cachorro corre atrás do gato, ele sobe na árvore e fica lá todo arrepiado, com o rabo largo, com medo do cachorro. E o cachorro vai embora, o gato desce e começa a se lamber, como se nada tivesse acontecido. Já nós humanos, se um cachorro corre atrás, a gente já pensa de fazer uma cerca, de achar o dono, de processar o dono, e aquela raiva, ela continua conosco, às vezes, por meses, não é? Então, essa é uma questão humana. O psiquismo humano, ele gruda na dor com muita facilidade por ter os 3 tempos. Eu falo ali rapidinho em dor genuína. O que é dor genuína? É essa que eu digo que é universal, todos sentimos. Tá? Um luto, por exemplo, a perda de um filho, a perda de uma mãe, de um ente querido, a perda de um negócio, a perda de dinheiro. São dores genuínas e elas trazem o que em outros humanos? Compaixão. Ela aciona um mecanismo de compaixão. Eu quero ajudar. Nas grandes catástrofes nós vemos, né, uma movimentação social ampla tentando auxiliar, porque ali há uma dor que nós chamamos de dor genuína. Realmente há uma perda, ela é real, ela é presente e nós precisamos fazer alguma coisa para auxiliar. Como a fome, enfim, né, os grupos que se mobilizam para auxiliar nas questões que eu chamo que são realmente genuínas. Existe também
A dor da culpa, ela também é genuína. Vocês sentem culpa? Espero, como é que é? Não sentem culpa? Sentem? Não? Tem que sentir, gente. Quem não sente culpa é psicopata. Culpa, de vez em quando tem que ter culpa, não é? Nós erramos, somos imperfeitos, planeta Terra, ok? Sim. Estejamos vulneráveis, é assim mesmo. Nós falhamos conosco, muitas vezes conosco mesmo, falhamos com o outro e precisamos sentir a culpa. O que é a culpa? É a tomada de consciência de um erro que foi cometido. Então é preciso ter essa consciência de que se cometeu um erro. O problema não está nisso. O problema está nos outros caminhos da culpa, que são após a culpa. O que seria isso? Quando eu vou para o remorso, lá no Brasil falamos em remorso, que é o ressentir da culpa. Tornar a sentir, e torno a sentir, e torno a sentir. Nada a ver com Jesus isso, que não tem nada a ver. Por que eu digo isso? Porque quando eu sinto remorso, eu tenho a ilusão de que eu estou pagando uma conta. Eu não posso me perdoar porque eu sou uma pessoa horrível. E eu não me perdoo, então eu sinto dor, e aí eu acho que eu não posso mais ser feliz. As pessoas têm o direito à felicidade, eu não, porque sou uma criminosa, enfim, cometi um grande erro. Isso é um grande problema, porque engessa o nosso crescimento, não pagamos conta, não resolvemos nada. No livro A Gênese, Allan Kardec comenta sobre isso. Nós temos que ir por um outro caminho, que é o caminho da reparação. Da reparação. Vocês já ouviram falar em Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau é nosso bisavô espiritual, vocês sabiam disso? Não? Jean-Jacques Rousseau foi um grande influenciador do movimento iluminista, né, na França. Estamos falando aí de século XVIII, né, final do XVII, XVIII. Jean-Jacques Rousseau, 1704, Genebra, ele nasce, ele perde a mãe nasce morre no parto, no nascimento dele, né? Parece, dizem os biógrafos de Rousseau, que ele jamais superou essa situação. Vocês podem imaginar como é estar vivo às custas, segundo o pensamento, da morte da própria mãe, uma coisa complicada. Pois é, Jean-Jacques Rousseau lançou um livro muito bom chamado Emílio ou da Educação. Esse livro foi lido por Johann Pestalozzi, né? Pestalozzi fundou a Escola de Verdun, na Suíça, muito bem frequentada, inclusive Allan Kardec estudou o tempo todo nessa escola. Então, Jean-Jacques é sim o nosso bisavô espiritual, porque Emílio da Educação é um livro que é uma orientação educacional. Até hoje os pedagogos, os estudiosos pedagogos usam esta obra. Tá? É uma obra muito boa, para quem não leu, indico. Porém, Rousseau teve 5 filhos. E abandonou todos eles em orfanatos. Não sei se vocês sabiam disso. Com o amante dele, abandonou. E aí as pessoas podem dizer, mas como eu vou ler um livro para educação escrito por um homem que abandonou 5 crianças num orfanato? Aonde é lógica? Sim, mas há uma lógica, sim, devemos dar uma ordem cronológica para essa história e ele merece todo o nosso perdão. Porque já no prefácio da obra, Rousseau comenta, eu não escrevo este livro para que eu seja perdoado, obrigada, para que eu seja perdoado das minhas faltas, mas eu escrevo esse livro para que outros pais não cometam os erros que eu cometi. Que bom que ele escreveu esse livro. É muito bom que ele tenha escrito. Então, não estou dizendo que devemos abandonar 5 filhos no orfanato de forma alguma, mas o que eu estou dizendo, o que fez Rousseau? Rousseau não ficou parado no remorso, lamentando a dor de ter abandonado. É claro, os biógrafos contam que ele foi procurar os 5 filhos, não encontrou mais nenhum deles. Ele sentiu culpa, a culpa é a dor genuína. Está fazendo sentido? A culpa é a dor genuína. E o que ele fez em seguida? Depois, com o seu sofrimento, falou, eu vou dar um sentido para a minha dor e vou escrever uma obra que faça com que outros pais não queiram abandonar os seus filhos para jamais cometerem os erros que eu cometi. E conseguiu. A obra é muito famosa. Como eu disse, essa obra foi lida por Pestalozzi e por Kardec. Kardec foi educado na escola de Verdun, numa escola que foi fundada a partir desta obra, Emílio, ou da Educação de Jean-Jacques Rousseau. Então, a dor genuína é a culpa,
E a dor secundária, ou vamos chamar de sofrimento extra, que não precisava ser, seria o remorso. Né? História parecida de Maria de Magdala. Já leram o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier? Um dos capítulos mais lindos chama-se Maria de Magdala, que é sobre a história, para mim, a maior apóstola do Cristo, a 13ª apóstola, Maria de Magdala. E que conta que em determinado momento ela procura Jesus na casa de Pedro, e ela tinha que ir escondidinha, né, porque era muito mal vista. Não sei se vocês sabem, mas Maria, na cidade de Magdala, que é Magdala, fica perto de Cafarnaum, dá uns 15 minutos a pé, ali pelo Mar da Galileia. Ela trabalhava lá no prostíbulo, e ela procura Jesus para uma conversa, depois de ter ouvido Jesus falar várias vezes. Ela ficou encantada com a Boa Nova, e ela vai até ele muito arrependida. E no diálogo que ela trava com Jesus, ela diz: eu não sirvo para nada, eu sou uma mulher horrível, eu estive com tantos homens, e veja você, eu não consigo ser mãe, queria ter meus filhos, não posso ter filhos. Jesus ouve todo aquele lamento, claro que ele conhecia o coração dela muito antes dela começar a falar. E ele é breve nas palavras, né? Como sempre, ele é cirúrgico, né? O maior psicólogo, o maior pedagogo que já existiu, né? Só podia ser cirúrgico. E ele diz: Maria, abraça os filhos do mundo, escolhe a porta estreita. Algo como, vai e não peca mais, né? Que ele falou para várias pessoas, muito parecido com isso, não foi? Foi, pois muito bem. E foi o que a Maria fez. Maria passou a segui-lo, ajudando as pessoas do mundo. Quando o mestre desencarna, quando ele sai da Terra, ele aparece 12 vezes, né, materializado para as pessoas, e depois Depois dos 500 da Galileia, que ele fala para os 500 da Galileia, ao final do livro Boa Nova, esse capítulo, os 500 da Galileia, ele vai embora, e aí os seus seguidores, os homens, dizem: nós vamos falar da Boa Nova pelo mundo, vamos sair de Israel e vamos levar a Boa Nova. E Maria fala: oba, vou também. E ela se candidata: vou junto. E Pedro olha para ela: você não. Você não. Aí aquele preconceito, né? Que mesmo tendo convivido 3 anos com Jesus, o machismo ainda estava forte. Bom, está até hoje, né? Não, você não. E ela fica muito triste às margens do Tiberíades. Então ela vê que um grupo de leprosos se aproxima e ela tem uma ideia, né? Os leprosos vinham em busca de Jesus, só que não tinha internet naquela época, não sabiam que ele já havia sido crucificado. Vinham dias depois procurando, né? E então ela decide falar de Jesus para eles. E ela se enche de força, se enche de luz. E ela encanta a todos. Porém, leprosos naquela época, né, Hanseníase não tinha cura, eles eram colocados no vale dos leprosos, eles foram expulsos da cidade. Maria decide então seguir com eles, e ela passa o resto da vida cuidando daqueles doentes dentro do vale dos leprosos. Quando as manchas rosa aparecem em sua pele, ela percebeu que estava ficando já doente, que tinha pouco tempo de vida. Ela vai procurar Maria e João, Maria, mãe de Jesus, em Éfeso, mas ela morre na porta da cidade de Éfeso. E aí, quando ela abre os olhos espirituais, os verdadeiros olhos, quem é que vem buscá-la? Ela se viu no Mar da Galileia, encostada em uma árvore, e é Jesus quem aparece para ela e fala: Maria, vem, você escolheu a porta estreita. E aí eu leio e choro toda vez, que é lindo. Maria poderia ter ficado na culpa e no remorso, mas ela escolheu também o caminho da reparação. Vejam que aí há a reversibilidade da dor. Ela abandona a dor, ela troca a dor pelo quê? Pela reparação. A reparação tem que ser com aqueles com as pessoas com as quais nós cometemos o erro, de forma alguma. Jean-Jacques Rousseau não teve como pegar de volta os seus filhos, mas quantas outras crianças ele ajudou com a sua obra. Maria de Magdala não pôde mais refazer lares que talvez ela tenha desfeito, porém o trabalho dela foi magnífico, foi um trabalho de amor. Caridade, amor não tem endereço. Nem sempre nós conseguimos reparar as nossas falhas com aquelas pessoas com as quais nós erramos. Mas tudo bem. O que é importante para o Pai, para Deus?
A lição foi aprendida. É só isso. Né? Quando a mulher adúltera é levada aos pés de Jesus, o que é que ele diz para ela? Quando todos já tinham jogado as suas pedrinhas e ido embora, ele diz: mulher, cadê aqueles que te condenaram? Ela diz: foram embora, Senhor. Pois bem, tampouco eu vos condeno. Vás e não peques mais. Tá tudo bem. E em momento algum Jesus disse: olha, mas que feio o que você fez. Não deveria ter feito isso. E agora? E agora? Né? Teria que rezar tantos Padre Nosso, tantas Aves Marias? Não. Só vai. Toque a vida. Faça o que é correto. Seja feliz. Pronto. Saia, porque não precisa sentir remorso aquele que já se regenerou. Grande função da dor, né? Vamos lá. A dor secundária muitas vezes surge do nosso medo do amanhã. Então eu fico preocupadíssima com tudo que pode acontecer com Portugal, com o Brasil. Imaginem vocês que eu, que venho do Brasil, tenho que estar preocupada, né? Mas são medos que são baseados na nossa falta de fé. A verdade é essa, né? Jesus no Sermão do Monte, aliás, Sermão do Monte, todos já leram no Evangelho? Bárbaro. Sermão do Monte é o grande resumo, é a quintessência da doutrina do Cristo. E lá ele diz: por que andais tão ansiosos com o que vão comer, com o que vão vestir? Olha os pássaros do céu, né, que não plantam, não semeiam, não colhem, não põem em celeiros. Tampouco vosso Pai vos deixa passar fome. Quanto mais vocês que são filhos, né, que são humanos. Olhai os lírios do campo, que não tecem, não fiam, não se vestem mais lindamente do que o próprio rei Salomão em toda a sua glória e riqueza. Então ele diz, e aí é a síntese do combate à ansiedade. Ele diz: faz o que é correto, faz o que é do reino do Pai e tudo mais vos será acrescentado. Ponto. Nós acreditamos nisso? Sim? Acreditamos? E vivemos isso? Mas nos dizemos cristãos. Olha que bonito, né? O que é ser cristão? É claro que não é ser o Cristo, mas é um esforço, uma atenção para a lição que o Cristo deixou. E este esforço é o momento, a oportunidade de reflexão, é muitas vezes o momento da dor, o momento do sofrer. Se nós nos perguntássemos por que essa dor me visita, ao invés de falar por que eu, não tem por que eu. Deus não erra endereço, aliás, a vida não erra endereço. Mas por quê? O que há nesta dor, embutido nessa dor, para que eu tenha que aprender? O que há? Essa é a grande pergunta. Enfatizando que no Evangelho, capítulo 14, a maior lição ditada por um Espírito no Evangelho é essa, de Santo Agostinho, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Essa é uma dor genuína, uma dor terrível, e não é à toa que o Espírito diz que realmente, de todos, né, de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o nosso coração. Então não é muito simples colocar tudo isso em prática. E falando em universalidade dos ensinamentos de Deus, da verdade, próprio Siddhartha Gautama, 560 anos antes de Jesus, ele falava, porque não sei se vocês sabem, ele desenvolveu várias teorias por causa do sofrimento humano, ele quis estudar o sofrer humano e ajudar os humanos a saírem do sofrimento. E Siddhartha disse que existe a primeira e a segunda flecha. Eu estou falando delas aqui, através das lições espíritas cristãs, certo? O Siddhartha já falava também, ele dizia, olha, a dor genuína é inevitável, todos vamos sentir. É a primeira flecha, aquela que a vida lança e nos atinge. A segunda flecha é a dor que nós criamos, e nós nos espetamos com essa segunda flecha, que tem mais veneno, e a duração do veneno é mais longa, tá, do que da primeira flecha. O que quer dizer isso? Coisa simples, às vezes alguém vem falar alguma coisa conosco e nós podemos, dói aquilo que foi falado, falam alguma coisa da Cláudia, enfim, ou de alguém da minha família, aquilo dói. Tá? Num primeiro momento essa dor é inevitável, né? Porque ela mexe com padrões emocionais profundos, é difícil. Mas responder, brigar, levar para casa, contar para a vizinha, contar para a sogra e relembrar
por semanas e meses, e isso já corre por minha conta, essa é a segunda flecha. Então, precisamos tomar atenção com isso. A primeira flecha é inevitável, mas precisamos trabalhar para não construirmos a segunda flecha, que essa sim podemos evitar. A monja Coen é uma monja muito conhecida no Brasil, ela é uma líder espiritual do Zen Budismo e ela diz também a mesma coisa numa historinha simples. Ela diz que 2 monges precisavam atravessar o rio e tinha uma moça que não sabia, estava com muito medo da água, então um dos monges pega a moça no colo e atravessa o rio. Quando os 2 chegam do outro lado, o monge que a carregou deixou ela no chão e eles partiram. O companheiro que não carregou a moça ficou com cara feia, ficou bravo, porque era proibido o monge tocar em mulheres. E foram andando um tempão até que aquele que carregou pergunta ao amigo, mas por que você está bravo? Ele diz, por que você carregou aquela mulher? Ele falou, sim, eu carreguei, mas eu deixei ela lá na beira do rio, você está carregando ela até agora. Essa seria a dor evitável, não? Muito bem. Então, o que seria bem sofrer e mal sofrer? Bem sofrer seria o sofrer reflexivo, aquele que não espalha sofrimento aos outros. Coisa mais chata quando alguém quer casar com a dor, com a segunda flecha, e fica o dia inteiro falando em casa, como eu sofro. Né? Nós não fugimos desses sofrimentos porque isso não é do humano. O genuíno é do humano, ele traz a compaixão, nós queremos ajudar o luto, não é? Até mesmo a culpa, aquela situação dramática. E aquele que fala da dor o tempo todo, ele começa a nos fazer afastar. Começa a ficar difícil. Por quê? Porque aquilo traz algo que não é da natureza humana, não é algo genuíno, né? Divino. Então, muitas vezes no sofrimento existe uma manipulação. Eu quero que os outros me amem pela minha dor repetida. Porque eu sou a mais sofrida, porque eu sou, coitada de mim, não é? Essa vitimização não deixa de ser um egoísmo, ela nasce da revolta, da inconformação. Revolta e inconformação são coisas diferentes, né? Eu não me conformo com o que a vida me trouxe, eu me revolto, me rebelo contra o Criador quando eu não aceito a minha dor. Porque a vida traz a dor. E quem é a vida senão o próprio Criador que está em tudo, que é a lei, né? Causa ressentimento e geralmente surge tudo isso também por uma questão de baixa autoestima. Quem somos nós? Aqui é uma alma falando com outras almas, é verdade isso? Quem nos criou? Deus, perfeito. Então meu pai é seu pai? É nosso pai? Filha de Deus, ter baixa autoestima é uma incongruência, não cabe, né? Eu falho sim, porque ainda sou uma criança espiritual. Perto de Jesus, que é o irmão muito mais velho, sou uma criancinha espiritual e crianças erram, crianças caem, crianças tropeçam como nós. Tá? Mas somos filhas de Deus como o próprio Jesus, não é verdade? Né? Então, ótimo, vamos elevar a nossa estima? Consigo sim superar, dou conta da superação. Preciso aprender qual é o caminho muitas vezes, mas que nós damos conta, nós damos. E as respostas do corpo? Eu tenho um tempinho, quero contar para vocês, porque a parte fisiológica é muito importante para dar sentido a isso tudo que até agora é tão da teoria, né, mental, tá? Muito bem, vamos entender como é que funciona. Lá no centro do nosso cérebro, agora eu estou falando da máquina, não estou falando mais da alma, né? A máquina, cérebro. Na parte central tem um sisteminha chamado límbico, que é onde todas as emoções, elas dão start ali, iluminam ali, tá? Existem glândulas, ali tem o hipotálamo, que é o chefe das glândulas, ele está ali dentro. Ele é do tamanho de um grão de feijão branco, vai para vocês terem uma ideia. E ele rege o nosso sistema endócrino, todo o nosso sistema, né? De hormônios, enfim. Quando ele toma um choque, ele já manda um recadinho para a amígdala também, ela também toma um choque junto. E todo o corpo entra num sistema de alerta. A gente pode chamar também de sistema simpático, como fala a ciência. E o que acontece? Vamos dizer, eu sinto tristeza hoje, raiva, aí eu sinto tristeza amanhã, raiva, e depois. Esse sisteminha vai tomando choques. E o hipotálamo, eu vou dar um cérebro à parte para ele, porque ele é bastante inteligente mesmo. O hipotálamo, em determinado momento, ele fala assim, pessoal,
Tá insuportável para a Cláudia viver? Vamos apagar esse corpo? É mais ou menos isso. E aí ele começa a desregular todo o nosso corpo. Tá? Eu estou perdendo na rigidez científica para ganhar na didática. Tá? Então, como funciona? Ele vai desregulando todo o nosso sistema. E o sistema imunológico começa a cair. Tá? E aí eu posso, todos os dias, por exemplo, nós produzimos células cancerígenas. O nosso sistema imunológico é que dá conta delas. E num determinado momento ele já não dá mais conta. E muitas vezes é porque o nosso emocional vai dando starts de desistência continuada. Ok? Não só câncer, claro, muitas outras doenças. Se fala câncer aqui ou é cancro? Cancro. Tá dando para entender esse português brasileiro? Ah, que bom. Era o medo que eu tinha. Que bom, que bom. Ok. Então, são muitas, desde um resfriado comum, uma gripe, tá? Até queda de cabelo, e tantas outras doenças. 85% das doenças do corpo começam no campo emocional. Olha o que eu estou dizendo. Então, não construir a segunda flecha é uma atitude de inteligência emocional. É uma das inteligências, nós temos 10 inteligências, uma das inteligências necessárias a serem desenvolvidas. Muito bem? Fora isso, nós desenvolvemos doenças psíquicas também, não só físicas. Porque chega uma hora que o cérebro ele entra em curto-circuito. Então, por exemplo, uma síndrome ansiosa, nós temos 2 grandes grupos de síndromes ansiosas. Tem a generalizada, e tem aquela que é pontual, que é a síndrome do pânico, eu não sei se aqui se chama assim também. É horrível, é horrível. É uma sensação de terror absoluto, com taquicardia, o coração pula, falta de ar, sudorese, um suor frio, tremor. Perdemos o controle e achamos que estamos morrendo, que vamos ter um infarto, um ataque cardíaco. É horrível. E às vezes isso pode dar às 4 da manhã, quando a pessoa está dormindo, ela acorda tendo a crise. Por quê? Pessoas muito ansiosas, com muitos medos, geralmente medos de coisas do futuro, baseado em histórias do passado também. Desenvolve síndromes ansiosas ou depressivas também, que também tem um grupo grande aí de síndromes mistas, por que não dizer? Tudo isso nasce do quê? Do mal sofrer. As síndromes psíquicas nascem do mal sofrer. Nós não sabemos sofrer. Nós muitas vezes falamos, sou reencarnacionista, sou um ser imortal, mas na hora do sofrimento é como se essa vida fosse a única, se essa semana fosse a única, se eu fosse o único, e nada a ver com tudo aquilo que a gente aprendeu e prega. Não é estranho? A filosofia longe do cotidiano, longe da nossa vida. E aí um termo de resiliência, eu vou passar rápido para não perdermos tempo nisso, vou explicar na psicologia, porque eu ia explicar na física como é. Resiliência significa a capacidade de se reequilibrar após alguma situação de angústia, de conflito psíquico, seja causado por impactos reais ou imaginários. Então, tudo isso que eu estou dizendo, consegue ficar bem primeiro quem tem maior resiliência. Ok? É esse termo que a gente usa. Como que a gente pode desenvolver? É de criança que a gente tem que desenvolver isso, são com as nossas crianças. Fazendo elas entenderem que sim, elas dão conta, elas vão dar conta. Os nossos filhos têm a mesma capacidade, são espíritos imortais como nós, e têm a mesma capacidade, como nós, de superarem, não é? Mas, infelizmente, acho que aqui em Portugal não, isso é só no Brasil, infelizmente nós olhamos para os filhos e dizemos, você só faz coisas erradas, que feio isso, você errou de novo. Nós enfatizamos a falha, e pouco valorizamos o acerto. A nossa sombra projeta muita sombra nos filhos e a nossa luz, infelizmente, nem sempre atinge a educação e isso é preciso seja feito desde a tenridade. Não deu, não teve lá, então nós precisamos descobrir como é o nosso funcionamento mental, como eu reajo à realidade. Eu falo para os meus pacientes, eu sou psicóloga, eu falo aos meus pacientes quando eles me procuram, faça uma planilha, faça uma lista dos seus medos, dia a dia. Então as pessoas vão lá, hoje eu tive medo que a minha mãe vai morrer, ou eu tive medo que eu vou morrer, eu tenho medo de perder o dinheiro. E aí olhe no final do mês, dos seus medos, o que realmente se concretizou, o que aconteceu.
E praticamente todos tomam um susto, porque nada da lista deu certo. A profecia do caos não era verdadeira. Então, a ansiedade à toa, segunda flecha à toa. Ok? Vamos passar aqui. E quais são as perguntas importantes que nós precisamos nos fazer quando a dor nos visita? Eu coloquei 4, mas vocês podem aumentar a lista à vontade. Como é que eu percebo o que está acontecendo? Como eu observo? Como eu sinto o que está acontecendo comigo? Que atitude devo tomar diante deste problema, diante desta demanda? O que eu tenho que fazer? Se é que há o que fazer. Porque às vezes não há o que fazer. Como posso... E aliás, não fazer nada é fazer alguma coisa, no caso. Às vezes ficar calmo, esperar passar o tsunami para ver como vai reconstruir as coisas é uma opção. A melhor. Como posso fazer para minimizar esse impacto em mim e nos outros? Vejam vocês que é o oposto do que eu citei lá atrás. Aquela pessoa que fala, nossa, como eu sofro, eu não aguento, porque eu, ela gera mais sofrimento na família e nos amigos, Era alguma coisa que era para ser só dela, e talvez até para já ter terminado, mas ela potencializa e espalha o sofrer. A pergunta é oposta, o que eu posso fazer para minimizar? Não é silenciar, viu, gente? Porque às vezes a dor tem que ser compartilhada, porque na fala eu vou me curando, o outro acolhe e gera compaixão no outro e nós pensamos numa solução. Não é não falar, é o que falar, como falar, o quanto falar. As questões são outras. Outra pergunta, como encontrar o sentido para esta dor que me abala a alma e assim aprender o que me cabe nesta experiência? O que é encontrar um sentido? Tem o sentido de sentir e tem o sentido de racionalizar. O duplo sentido é o mais importante, é um insight, que nós chamamos em psicologia. A gente fala, nossa, claro, eureka, a gente diz no Brasil, lógico, é isso, eu aprendi. E às vezes nós só vamos perceber isso depois que passou todo o terremoto. Depois de uns anos, eu agora com quase 50, olho para trás e falo, olha, que bom que aconteceu aquilo, que bom que aconteceu isso, que bom que Batuíra pôde me acolher no momento de dor, que bom que aconteceu aquilo outro. Agora fica mais fácil. A sabedoria está em, no momento, mesmo que não saibamos emprestar um sentido para a dor, que a gente saiba acolhê-la com o mesmo carinho com que a gente acolhe uma alegria. Isso dizia Santo Agostinho na Idade Média. Aliás, que frase é essa? Santo Agostinho disse que nós precisamos aprender a receber com a alegria tanto aquilo que a vida nos envia de bom, como aquilo que a vida nos envia de dor, com a mesma alegria. Difícil? Bastante, não? Talvez para o Santo Agostinho fosse mais fácil, eu não sei. Tudo isso que eu estou dizendo não é, em nada, passividade, não é estar passivo. Nós vamos tentar mudar o que for possível, claro. Vamos tentar melhorar a nossa situação sempre e a dos outros, lógico. Vamos levar uma sopa a quem precisa, vamos abrir uma porta, vamos abrir a porta do nosso coração, vamos tentar ajeitar as coisas. Mas existem fenômenos que não podem ser mudados. A morte, por exemplo, é irreversível, não é? Desencarnou, não tem desmorrer, Não tem. Tem o reencarnar. Isso para nós, espíritas, é uma beleza. É bom saber isso, não é? Mas, mesmo sabendo que um filho meu está, de repente, numa cidade espiritual, está bem, isso não quer dizer que eu não sinto a dor da saudade. É lógico que eu tenho dor. Sim, eu tenho. Mas existe o luto normal, existe o luto patológico. Nós precisamos fugir do segundo. Porque o luto patológico não nasce porque eu tenho mais amor, mas porque existe um amor adoentado, um amor não esclarecido. Então, chegando na parte final, palavra de ordem é desapego, compaixão para o crescimento. A lei da impermanência é muito falada dentro do budismo, mas é uma lei. Nada é permanente, só Deus e o Espírito. Ok?
Nada é permanente. Tudo é como onda do mar. Vem e vai. Vem e vai. Isso é uma lei, não é? Mas nós, muitas vezes, agimos e pensamos como se pudesse ser permanente. Aquele momento sagrado a gente quer segurar e passa pelo vão dos dedos. A saúde, a beleza, a encarnação, tudo vem e vai. E assim tem que ser. Assim é na natureza, assim somos seres naturais, precisa ser conosco. E as emoções seguem, gente, o mesmo padrão, a mesma lei. A tristeza vem, eu preciso deixar ela ir. A raiva vem, precisa ir. A alegria vem, precisa ir, porque senão a maluca fica rindo o tempo todo no meio de uma catástrofe, sou louca, né? A alegria vem, ela vai. Por que nós adoecemos, então? Porque tentamos segurar uma emoção e não é possível. Se nós fixarmos a âncora na tristeza, nós vamos ficar doentes e vamos fazer outros sofrerem. Se nós fixarmos a âncora na raiva, no ciúme, na inconformação, né? Na saudade, vamos negar a vida, morreu, a pessoa, então eu não quero mais viver. Assim, uma inconformação, nós vamos adoecer e os outros também vão sofrer com isso. Então, uma grande responsabilidade que eu comento, porque o sofrer da segunda flecha não atinge uma única alma. Nós somos interdependentes, isso também é uma lei. Né? Então, eu atinjo os outros no amor e atinjo os outros no sofrer, na dor também. Para um filho é muito triste ver uma mãe em sofrimento constante. Claro, e para uma mãe também é muito triste, um pai. Né? Então, a responsabilidade se amplia, é uma responsabilidade social, essa palestra que eu estou dando, embora pareça muitas vezes ser individual. Nós não temos controle sobre as coisas. Juan Garriga Bacardi é um autor, escritor espanhol que eu gosto muito, e ele diz que todo aquele que quer ter controle sobre alguém consegue descontrole emocional. Não dá para controlar, nem marido, viu, gente? Não. Mulher também não dá para controlar, vou contar para vocês, não dá. Nora, genro, não pode, tá? O outro muda quando o outro estiver pronto para a mudança, quando a dor tiver feito sentido para ele, ele muda. Eu mudo. Eu mudo. E olha lá, dá um suor, dá uma dificuldade, né? Conseguir mudar não é fácil. Eu posso mudar, só. E aí a minha mudança pode influenciar sim a mudança do outro. Gandhi dizia, sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo. Essa é a única receita, não tem outra. Não vou contar a história do Buda porque não vai dar tempo, viu, gente? Fica para a próxima. Quando eu voltar a Portugal, não poderia terminar a palestra sem falar sobre o poder da oração, da prece. No momento de dor, para o nosso reequilíbrio. Esse trecho é de Emmanuel, do livro Ceifa de Luz. Ele diz que em casa ou na estrada maior que seria o mundo, ante os amigos e os desafetos, ou seja, aqueles que nós gostamos e os que nós não gostamos, na jornada de cada dia, quando visitados pela provação que nos impõe a suor e lágrimas, ou seja, pela dor, asserenemos o próprio espírito e, sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade, aceitando a lição. Isso é uma postura de prece também. E Allan Kardec diz, capítulo 27, capítulo Pedi e Obtereis, ele diz que pela prece o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vem sustentar nas suas boas resoluções, inspirar-lhe bons pensamentos. Importantíssima a lei da sintonia. Importantíssima saber. Quando eu elevo o meu coração ao meu espírito em prece, eu consigo então perceber o auxílio dos irmãos espirituais que estão neste padrão diferenciado, que é um padrão mais amoroso, é o padrão da fé, é o padrão da força, é o padrão de Deus, o padrão da esperança. Quando eu fico fechada na ostra da raiva e da tristeza, os bons espíritos não conseguem me inspirar. Porque no padrão de vibração eu estou vibrando numa sintonia muito baixa, muito densa, muito pesada. Então a prece o que faz? Ela nos eleva. E ela nos permite uma sintonia para o auxílio. Né? Eles vêm nos consolar, vêm nos ajudar, vêm nos inspirar nas boas soluções.
ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. E assim também podem desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Eu tornei trazer um cérebro aqui para vocês, porque os cientistas já descobriram qual área que se liga a Deus na máquina, que é esse aqui. Aqui, no lobo temporal. Aqui é a amígdala. Aqui tem aquele sistema límbico que eu falei para vocês, o hipotálamo está aqui, a amígdala está do lado. E olha aqui a região que acende quando nós entramos em vibração e prece. Os cientistas já provaram, pela ressonância magnética, aquela máquina que a gente coloca ali, né, o cérebro. Então, os meditadores, os médiums, tem um estudo brasileiro muito grande, feito com uma universidade americana, feito com médiuns psicógrafos. O estudo é interessantíssimo. Eu acompanhei de perto, uma grande amiga minha, uma médium que participou, em que descobriu-se que realmente ativam áreas cerebrais bastante interessantes. E no momento da mediunidade, então, descobriu-se muito mais, né? Que nós atuamos com uma mente cindida, como se fosse esquizofrenia. Agora não daria tempo de eu explicar isso para vocês, mas enfim, vale a pena procurar saber desses estudos, porque é a ciência do espírito que está chegando sim no meio acadêmico e ainda bem eu faço parte. Eu gosto muito de estar fazendo parte disso, tá? Porque nós carregamos séculos de ignorância materialista, infelizmente, no mundo acadêmico. Desde o positivismo, nós negamos Deus no meio acadêmico, agora Deus está voltando para a academia, isso é muito bom. E ficou provado que a espiritualidade, a busca de religiosidade, de espiritualidade, nos reequilibra psíquica e fisicamente. Então a ciência está dizendo também sobre os benefícios da fé e da oração. Achei importante trazer isso para vocês. E realmente o último slide, que eu prometi terminar já faz tempo, né? Lembrando sobre a prece, a frase de Jesus também está lá no capítulo Pedi Obtereis, a gente encontra essa frase, em que ele fala em Mateus, capítulo 11, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O manso e humilde de coração não se revolta, né? Não se rebela contra a vida e contra o Criador. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A nossa prece deve ser neste sentido, no momento da dor, e também de gratidão, quando aprendemos algo através da dor, né? Muito obrigada. Era isso que eu gostaria de passar para vocês. Obrigada pela atenção do dia de hoje. Gratidão. É isso. Obrigada. Esses companheiros, que pena que terminou, não é? Prometeu, disse que viria mais vezes. Todos ouviram. E descobriu que tinha um compromisso que não se tinha percebido, que era vir falar onde poucos falam da doutrina. Falar lá na nossa terra, tem muita gente que fala. Aqui é escasso. E a doutora descobriu isso hoje, que tem que vir falar onde é escassa a palavra na doutrina. Portanto, já sabe, ficar aqui, não quero com isso assustar, nem que tenha medo, nem que fique doente. Mas é uma realidade. Nós tínhamos falado que no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nesse livro extraordinário, que fala lá que é o celeiro do mundo. Esta é uma semente do tal celeiro que vai se espargindo pelo mundo e que nós aqui em Portugal tanto temos sido beneficiados.
haja visto as jornadas que tivemos agora há poucos dias com o nosso povo para lá do Atlântico. De maneira que já sabe, esta casa espera-vos, o Daniele, não é Daniel, é Daniele, para vir até aqui, a este lado, que Camões dizia que é um jardim plantado à beira-mar. Não sei se é. Vamos para a prece final, e quem de nós não tem vontade de agradecer? São momentos que a gente vai participando e que vão ficando gravados em nós e que nos elevam num processo de gratidão profunda pela oportunidade na presente encarnação nós termos a oportunidade de participar, ouvir e aprender estas lições. Por isso que somos felizes por isso. Mesmo apesar da dor, das dificuldades, mas é importante sabê-la colocar no seu devido lugar